E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai desvendar um tema que, vamos combinar, é um daqueles que a gente nunca para de pensar: a fé. E para nos guiar nesse labirinto de ideias, temos aqui um especialista que, olha, ele consegue pegar aquelas ideias complicadas, sabe? E fazer a gente entender, conectar os pontos, tudo com uma clareza incrível. A fé é um tema que, poxa, sempre tá na roda, né? E o texto que a gente vai analisar hoje, ele vai fundo, sabe? Ele desmonta a fé de um jeito bem específico, buscando o significado dela, o impacto que ela tem na vida real das pessoas. Exato. E olha só, o texto já começa com uma definição que já abre a nossa mente. A fé como a base, o alicerce das promessas, tipo uma garantia, uma escritura daquilo que a gente ainda não consegue ver. Cara, essa comparação com a escritura é forte, né? O texto usa um termo grego, hipóstasis, que significa firme fundamento e que também pode ser traduzido como certeza, substância. A ideia aqui é que a fé, neste contexto, te dá uma convicção, mas uma convicção inabalável, como se a gente tivesse mesmo na mão, um documento que comprova tudo aquilo que a gente acredita. E aí o texto traz uma tradução livre de Hebreus 11.1, que é perfeita para ilustrar essa ideia. Fé é o alicerce firme sobre o qual se constroem todas as promessas apenas pela palavra. É como se a fé fosse chão firme onde a gente constrói tudo aquilo que a gente espera. E tem mais. O texto conecta a fé com duas palavras-chave: substância e convicção. Isso quer dizer que a fé não é só um sentimento passageiro, é uma certeza profunda, uma convicção inabalável. Certeza e convicção. E tudo isso ligado a algo que a gente não vê, não toca, né? Algo invisível, intangível. O texto já está nos levando a pensar além do que a gente pode tocar, né? Total. E o texto bate forte na tecla de que essa certeza, essa convicção, não vem da força de vontade, do pensamento positivo. Não é só mentalizar e fazer acontecer. Então a fé não seria tipo um superpoder mental que a gente controla. É isso. O texto sugere que a fé, na verdade, ela se manifesta de um jeito bem mais discreto. E que os obstáculos, e não a busca por satisfação, é que impulsionam a fé. É quando as coisas apertam que ela se mostra de verdade. Lembra daquela frase do George Weller que o texto cita? Muitas pessoas estão prontas a crer nas coisas que lhes parecem prováveis. Ou seja, confundem probabilidade com fé. E aí me vem a pergunta: qual a diferença entre probabilidade e fé? Essa é a grande questão. A fé de verdade não se baseia em probabilidades, mas naquilo que humanamente parece impossível. Quando as probabilidades acabam, a fé começa. Interessante. É como se a fé agisse em outra frequência, além da lógica humana, do que a gente acha que é possível. É um salto no escuro, mas com a certeza de que tem algo lá embaixo para te segurar. É exatamente isso. Lembra do que Paulo falou em Coríntios. Andamos por fé e não por vista. A fé não se baseia no que a gente vê ou sente, mas na certeza do que a gente crê, mesmo que pareça impossível. E por falar em Paulo, o texto explora uma passagem poderosa de Gálatas 2.20. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Que passagem forte. Parece que a fé aqui ela se torna algo muito pessoal, muito íntimo. Sem dúvida. Essa passagem é fundamental para a gente entender a fé como um estilo de vida. Não é só crer, é viver essa crença em cada pedacinho da nossa vida. É deixar que essa fé nos guie, nos transforme. Então a fé não é só um conjunto de crenças, mas uma forma de ver um mundo, de se relacionar com ele. Exatamente. E essa transformação, essa mudança de perspectiva está completamente ligada à fé. E o texto diz também que a fé não é de todos, o que nos leva a perguntar: se a fé é tão importante para essa transformação, o que acontece com quem não tem fé? É importante a gente entender que, nesse contexto, a fé é vista como um presente, uma graça. E quem recebe essa graça não é melhor ou mais merecedor do que quem não a recebeu. Entendi. A fé seria o ponto de partida para essa jornada de transformação, mas não um pré-requisito para sermos dignos ou merecedores de algo. Isso aí. E é a partir dessa fé, desse ponto de partida, que a gente pode começar a trilhar um caminho de crescimento, de mudança. E como que essa fé se mostra na vida de quem a recebe? O texto nos leva para Colossenses 2.7, que diz para a gente andar em Cristo, enraizados e edificados. Parece que a fé nos leva a buscar algo maior, a se conectar com algo que vai além da gente. Com certeza. A passagem mostra que a fé fica mais forte à medida que a gente se aprofunda naquilo que a gente acredita, naquilo que dá sentido pra gente. É igual uma árvore que cria raízes profundas e fica cada vez mais forte. A fé não é parada no tempo, ela se desenvolve, se aprofunda junto com a gente. Exatamente. E é nesse processo que a gente acha a força para encarar os problemas, a esperança para seguir em frente, a gratidão por tudo que a gente tem. Então a gente viu que a fé é mostrada como uma base firme para as promessas, uma convicção que não se abala, um presente, um jeito de viver enraizado naquilo que a gente acredita. Nossa, quanta coisa para digerir. É verdade. Mas acho que a gente conseguiu desvendar alguns mistérios da fé nesse nosso mergulho, né? Com certeza.
Mas ainda tem muito o que explorar. Na próxima parte, a gente continua a nossa análise desse texto tão provocante. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho. A gente viu na primeira parte a fé como alicerce, como uma escritura daquilo que esperamos. Agora, eu queria pegar um gancho com algo que o texto menciona. A fé não depende do nosso humor, das circunstâncias, é algo mais profundo. É verdade. A gente comentou como a fé muitas vezes aparece quando as coisas não vão bem. E aí pergunta, como manter essa fé firme no meio do caos? Como cultivar essa força quando tudo parece instável? O texto dá uma dica, lembra? A fé se alimenta dos obstáculos, eles são o combustível da nossa crença. Sim. A gente até falou da fé operando em outra dimensão, além da lógica humana, do que a gente acha possível. E aí o texto usa hipóstasis, a substância, a certeza. A fé te dá segurança absoluta, como se você tivesse a escritura daquilo que acredita. Uma escritura que não apaga, não perde valor, seja lá o que você esteja passando. É tipo um documento blindado que garante o que você tem de mais precioso. Exatamente. Mas aí você pensa, e quando tudo fica difícil? Quando as dúvidas vêm? Como lidar com essa montanha-russa sem perder a fé? É uma pergunta real, né? Imagina, o humano sente medo, segurança, dúvidas. Como conciliar isso com essa fé inabalável que o texto descreve? Aí que tá a beleza da coisa. A fé não anula nossos sentimentos, ela te dá força para lidar com eles. O texto convida a gente a ver a fé como um processo, uma jornada de aprendizado. Lembra da história de Jó. Ele perdeu tudo, passou por cada aprovação, mas nunca abandonou a fé. E no final, teve tudo de volta. Um exemplo de como a fé te segura na crise. Não quer dizer que não vai ter dor e sofrimento, mas que você vai ter força para atravessar sem perder a esperança. E o texto também fala de se conectar com algo maior, se enraizar em algo que te transcende. Essa conexão parece fundamental para fortalecer a fé, para te dar segurança de que você não está sozinho. Com certeza. O texto fala de andar em Cristo, estar enraizado nele. A gente pode ler isso de forma mais ampla. Se conectar com o que você acredita, com seus valores, com sua comunidade, com a natureza, com algo que te dê força e esperança. É como se essa conexão fosse uma fonte inesgotável de energia de luz que te guia no escuro. E a fé, o fio que te liga a essa fonte, te dando acesso a essa força interior. E essa conexão se fortalece com o tempo, com a experiência, com a prática, através da reflexão, do estudo, da busca por conhecimento, do contato com quem compartilha da mesma fé. E aí a fé deixa de ser distante, abstrata, e se torna presente na sua vida, te impulsionando a agir, a buscar, a crescer. E essa ação, essa busca, esse crescimento se reflete em tudo na sua vida. Nos seus relacionamentos, no trabalho, nos seus projetos, nas suas decisões. A fé vira um motor, um combustível que te leva em direção aos seus objetivos. Então a fé não é algo passivo, parado, mas algo que te transforma, te impulsiona a viver de forma mais plena, mais consciente, mais conectado com o mundo e com você mesmo. Exatamente. E essa transformação te leva para um estado de gratidão constante. Você passa a dar valor para cada momento, cada experiência, cada aprendizado. Reconhece a beleza da vida, mesmo com as dificuldades. É como se a fé abrisse seus olhos para uma nova perspectiva, para uma nova forma de ver a vida, para uma nova forma de ser e estar no mundo. E essa nova perspectiva te traz paz, alegria e esperança. E tudo isso está ao seu alcance. Basta você abrir seu coração, buscar essa conexão, cultivar essa fé que já existe dentro de você. De volta para a última parte do nosso mergulho. A gente já explorou a fé como alicerce, como escritura e também como força nos momentos difíceis. Agora, para fechar com chave de ouro, o texto destaca a relação da fé com as promessas. A gente tocou nisso lá no começo, quando falamos da fé como o firme fundamento das coisas que se esperam. Parece que a fé é a ponte que liga a gente àquilo que a gente busca, que nos move. É isso aí. E essa ponte ela é construída com a certeza, com a convicção de que tem algo maior guiando e amparando a gente. Mas aí, e quando as promessas parecem longe? Quando a gente se sente desanimado? Como manter a fé acesa? Como não deixar a frustração e a incerteza tomarem conta? O texto lembra que a fé não se baseia em dúvidas, mas na confiança de que existe um propósito maior, um plano que acontece no momento certo. É como se a fé ensinasse a gente a ter paciência, a confiar no ritmo da vida, a entender que nem tudo acontece quando a gente quer, mas que cada coisa tem seu tempo. E enquanto a gente espera, a fé nos impulsiona a agir, a buscar, a se preparar para receber aquilo que a gente deseja. A fé tira a gente da inércia, coloca a gente em movimento, convida a gente a construir o futuro. Então a fé não é só esperar sentado, mas se preparar, se fortalecer, amadurecer durante a espera. É como se a fé desse energia, a motivação para continuar no caminho mesmo sem chegar à linha de chegada. Isso aí. A fé transforma a gente, faz a gente crescer e evoluir. E essa transformação a gente vê em tudo na vida. Nos relacionamentos, no trabalho, nos sonhos, nas decisões.
A fé tá em tudo, dando uma nova perspectiva, um novo olhar sobre o mundo e sobre nós mesmos. É como se a fé fosse um acelerador, sabe? Turbinando o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. E quanto mais forte a fé, mais a gente sente a força dela em ação. E aí vem a gratidão. A gente começa a dar valor a cada passo, cada obstáculo superado, cada aprendizado. Reconhece a beleza da vida, com tudo que ela tem, os altos e baixos, as alegrias e as tristezas. Essa gratidão conecta a gente com algo maior, fez a gente se sentir parte de algo que vai além da gente, dá certeza de que não estamos sozinhos nessa jornada. É como se a fé abrisse a gente para uma nova dimensão, uma dimensão de paz, alegria, esperança. Uma dimensão onde a gente se conecta com a nossa essência, com o nosso propósito, com aquilo que dá sentido pra gente. E essa dimensão tá aí, disponível para todo mundo. Só precisa abrir o coração, silenciar a mente, ouvir a intuição, seguir o caminho que a fé mostra. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho na fé. Espero que essa jornada tenha te inspirado a pensar sobre a força da fé e como ela se mostra na sua vida. E que essa chama continue acesa, que essa força te impulsione a seguir em frente, a construir um futuro mais bonito, mais justo, mais humano. A gente se encontra no próximo mergulho com mais descobertas e reflexões. Até lá! Um abraço a todos.